Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, hoje chegamos no capítulo 22. Capítulo 22, momento especial, um capítulo especial no Evangelho de Mateus. Convido você a abrir sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Somos chamados à comunhão com Cristo e a um compromisso com o reino de Deus. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, o outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Alguma coisa meio semelhante que aconteceu aqui no nosso país? Leia a Bíblia e você vai entender muito do que acontece. Cristo está à volta. Todos estão sendo convidados ao arrependimento e a seguir a Cristo Jesus. Isso que aconteceu essa semana, eu declaro para os irmãos que é um sinal da volta de Cristo. A espada está sendo executada. Observe os termos que estão sendo utilizados e as cenas que vimos essa semana nas redes sociais em todo o país. Uma das mães falou: eu levava o meu filho à igreja e o meu filho se rebelou contra mim e contra a igreja do Senhor Jesus. Quantos estão em rebeldia se rebelando contra o Senhor Jesus? Lá em Romanos fala que aquele que tem a autoridade para executar, executará quando Deus mandar. Uma semana atrás, antes disso, 25 marginais entraram em um condomínio, assassinaram uma senhora de 72 anos. Queimaram um ônibus na Avenida Brasil, deixaram uma senhora de 75 anos. Na hora que ela falou: pelo amor de Deus, deixa eu descer, ela virou e falou assim: você vai ficar de exemplo para todas as pessoas. Um homem de 30 anos tentou ir lá para acudi-la. Deram uma salva de tiros naquele homem, mais de 30 tiros, e ele morreu na hora. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Os irmãos estão acompanhando, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, domingo após domingo, e você vê que a palavra de Deus é mais precisa do que qualquer jornal aberto no dia de hoje. Continuemos a leitura. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem,
para o banquete todos os que encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora vem um problema. Porque é fácil a gente identificar quando Deus está executando a justiça dele sobre os ímpios. Mas Deus executará a justiça dele entre nós, os que se chamam povo de Deus. E a pergunta é: com que roupa você está indo para a festa do Rei Jesus? Com a roupa da sua arrogância, da sua indiferença, da sua falta de compromisso, da sua falta de santidade, com a sua falta de pregação do Evangelho, porque as pessoas morrem do nosso lado e a gente não fala de Jesus para elas. Qual é a roupa que você está usando? A roupa do juiz da toga que condena a todos, mas é um hipócrita por dentro, porque não faz nada quando deveria fazer? O julgamento está acontecendo tanto para os de fora quanto para os de dentro. E a pergunta é: com que roupa você está indo para a festa? Da sua autojustificação: mas eu não roubei, eu não matei ninguém, eu não executei ninguém. Mas a pergunta não é essa, irmão. Você está ouvindo a palavra domingo após domingo, domingo após domingo, e você não compartilha com ninguém, e você não discipula ninguém. As tuas vestes precisam manifestar o perfume do teu encontro com Jesus, amém? Ou eu e você manifestamos isso, ou vamos manifestar o quê? O julgamento é de fora? Mas o julgamento é de dentro. Não se esqueça disso. Eu não falei que quando chegasse no 22 em diante ia ficar terrível? Essa semana eu quase não dormi. Na hora que eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei: é o 22, Jesus? Palavra de Deus, irmãos. Vamos continuar lendo. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Jesus não é adepto de anarquia nenhuma, viu, irmãos? Jesus não é adepto de anarquia. Jesus sabe que as autoridades são colocadas por Deus nos seus postos, sejam elas boas ou más. Se elas são boas é para a prosperidade do povo, e se elas são más é justamente para que o povo sofra debaixo da justiça de Deus. Nunca se engane disso. Quem colocou A, B ou C em qualquer posto não foram os homens, foi Deus, foi com a permissão de Deus. E se colocou, qual o propósito e o objetivo?
É a prosperidade ou a execução da justiça de Deus? Eu acho que sobre essa nação está de uma maneira muito imperiosa se mostrando a justiça de Deus sobre os nossos dias nessa nação. Um povo que brinca com o nome de Jesus, um povo que brinca com as coisas de Deus, um povo que sabe que existe Jesus Cristo. Está lá no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, de braços abertos, e o povo não se dobra. O povo não se dobra. Moleque de 16 anos dá tiro, estupra. E o povo não se dobra. Então vamos acabar com o Estado. Não, o discurso não é esse de Jesus. O discurso de Jesus é o seguinte: vocês, enquanto estiverem no mundo, vivam não segundo as regras desse mundo, mas vivam segundo as regras de Deus, amém? Então fala comigo: eu sou um servo de Deus, e eu obedeço a sua palavra. Independente de A, B, C, ou grupo político ou partidário, a gente obedece a palavra de Deus. Vamos seguir o texto. Naquele dia, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam e não se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Gente, o primeiro discurso, é um discurso que ele está falando que a justiça está sendo executada fora dos arraiais. Agora, o discurso segue, vem o primeiro discurso, o segundo discurso, e ele está falando que a justiça está sendo executada dentro do povo dele, dentro da igreja. Então, perceba bem, o discurso é executado dentro. Primeiro, para aqueles que vivem a sua vida na apatia espiritual, sem compromisso e fervor espiritual. O segundo compromisso, para aqueles que começam a viver uma vida fora da ética de Cristo, fora da ética de Deus. E agora, o terceiro, ele está dizendo justamente isso novamente. Vocês estão discutindo coisas que não levam as pessoas a lugar nenhum. E o que a igreja está gastando o seu tempo? Discutindo coisas que mais trazem prejuízos do que edificação. Olha a discussão aqui. Ela vai ser esposa de quem na ressurreição? E Jesus está dizendo o seguinte: olha, essas coisas de casamento, essas coisas aqui de amor, são nessa terra, nessa existência. Na próxima, que está por vir, não existirá mais essas coisas. Vocês não perderão mais seu tempo, sua energia com essas coisas, porque o tempo de vocês e a energia de vocês será para adorar o Rei eternamente. Amém, irmãos? Só que o que a igreja mais faz ultimamente? Gasta mais tempo com essas coisas. 508 anos da Reforma Protestante. E o povo vivendo o que Lutero pregou contra. É negócio de campanha, é negócio de venda, não sei mais o quê.
É subir a montanha para encontrar Jesus. Jesus, eu encontrei o Senhor. Amém, irmãos? Oh, meu Deus, é tanta coisa que eles inventam. Toda semana é uma coisa nova. Mas querer Jesus, a palavra. O que Jesus está dizendo aqui de uma maneira muito centrada? Errais porque não conheceis o quê? As Escrituras e o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras vai conhecer o poder de Deus e saberá que Deus age de uma maneira poderosa nesse tempo. Vamos parar com essas meninices espirituais, povo de Deus. E aí, vamos ler o restante do texto sem parar agora. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se com o conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto reunidos, os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é o filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Observe então que agora Jesus mostra para eles definitivamente que ele é o Filho de Deus. E o argumento dele é justamente dizendo que ele é o Filho de Deus e que ele agora está não mais na dimensão da hereditariedade do sangue, mas agora ele está da hereditariedade divina. Entenda isso, igreja. A soberania de Cristo, ela é exposta neste texto, mostrando então que agora ele tem autoridade para dizer quais são os mandamentos que eu e você devemos viver: amar a Deus e amar ao próximo. E além disso, ele diz para todos, ali em voz audível para todos: então agora eu sou o Filho de Deus. A afirmação categórica da autoridade divina de Cristo Jesus está aqui em Mateus 22. E é muito importante que você entenda isso, porque os próximos capítulos nós veremos então, é isso que Jesus vai declarar, que nós vamos entrar então nos ais, que são as reprimendas apocalípticas de Cristo Jesus, e nós veremos coisas ainda mais profundas nas próximas semanas. Mas neste momento, então, eu gostaria que você entendesse. Mateus 22 nos leva ao coração da mensagem do Evangelho. E o coração da mensagem do Evangelho é um convite de Deus para que eu e você venhamos a participar do reino de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que já linda, ó Deus, já nos esclarece muitas coisas sobre a nossa vida e sobre os tempos que estamos vivendo. Que nesta hora, ó Deus, tudo aquilo que vamos aplicar seja em conformidade ao Teu querer e ao Teu propósito. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Gisele, pode colocar a primeira imagem, por favor. Não, você pegou... Esse é o da noite. Então vamos sem a projeção, então, queridos. É um convite de Deus para participar do reino de Deus, do seu reino. Então, nós temos uma grande tendência a querermos ritualizar a nossa fé. Eu e você não podemos ritualizar a nossa fé. O convite é um relacionamento com Ele. Então, você quando foi fazer o seu casamento, você fez questão de convidar as pessoas mais próximas, sim ou não? Sim ou não?
Então é isso que ele está dizendo. O convite para o reino de Deus é esse. É um convite a você estar com a pessoa mais próxima, que é Deus. O convite é esse. E as bodas estão aí, estão se aproximando. Se você não está vendo os sinais, eu não sei mais o que eu posso te dizer. Isso deveria te servir de alerta e deveria te colocar um alerta todos os dias da sua vida e querer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, todos os dias. Deveria fazer você levantar e falar: é hoje, Senhor? É hoje? É agora? Ou é para amanhã? Não, é hoje, é agora. O convite é para esse grande encontro, para essa grande festa que vai acontecer, que são as bodas do Cordeiro. E esse convite é para todas as pessoas. E a resposta é do coração. Então, discipulado é aceitar o chamado e viver em amor, santidade e obediência. Amor, santidade e obediência é o que nós estamos vendo nesse texto, que é esse convite que nós estamos vendo e aprendendo nesta manhã. Pode passar. Então, Jesus ensina no templo, na sua última semana. Nós vimos semana passada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e agora ele começa esse ensino falando sobre esta festa e sobre as bodas do reino de Deus. Ele entra num debate ferrenho, vocês perceberam? Ele entra em um debate ferrenho com os saduceus, com os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição do corpo. Os fariseus, eles eram intérpretes da lei, os fariseus, eles eram aqueles que guardavam os rolos. Então, por isso que eles são ferrenhos. Mas o texto também menciona os herodianos. E os herodianos eram aqueles judeus que eram próximos do Império Romano. Provavelmente, Mateus, ele era um herodiano. Fazia parte disso. E olha que grupo de discípulos fantástico Jesus tinha. Então ele tinha um herodiano daqui e ele tinha um Simão Pedro, que é o mais eloquente, que ele era o quê? Um zelote. E o zelote, ele fazia parte de um partido político judaico contra os herodianos. Igreja é lugar para todo mundo, amém, irmãos? Amém? Então não queira cortar o joio. Nem eu e você temos autoridade para isso. Se Jesus, no meio dele, tinha um herodiano e tinha um zelote, e caminhou com eles até o fim, e o que é pior, não foi nem o herodiano, nem o zelote que o traiu. Foi Judas, que era a pessoa de maior confiança de Jesus, porque era ele que cuidava do dinheiro. Olha que coisa impressionante é esse texto, que está nos revelando. O convite para o reino é para todos. Fala comigo, o convite para o reino é para todos. E é pelo Espírito Santo, não por nós. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado e da justiça. Amém, irmãos? Não somos nós. O nosso papel é pregar. O nosso papel é viver. O nosso papel é expressar o mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. Vamos então tirar algumas lições para nós nesta manhã desse lindo capítulo. O reino é um convite, não uma conquista. Vamos falar, leia para mim o verso 2 de Mateus 22. Então, o professor Shedd, ele fala que o evangelho é um convite gracioso. Rejeitá-lo é o maior insulto ao rei. Rejeitar o convite de Cristo Jesus é um insulto a Deus. A Deus. Você aceitou o convite do Senhor Jesus Cristo? Você está convidando outras pessoas para o reino? Quem você convidou esse ano? Quem você está caminhando junto? Quem você está segurando na mão? Dá para você entender, querido irmão? Deus nos convida diariamente a entrarmos na presença dEle. É uma festa, é um banquete. É uma alegria fazer parte do reino de Deus.
Mas quantas pessoas começam a ritualizar isso e se torna um cansaço, um fardo. Você já foi convidado para uma festa que você queria muito ir? Uma festa que a pessoa te convidou? Você nutre aquela expectativa vários dias, não é verdade, queridos irmãos? As mulheres então, né? Vai marcar o dia do salão, vai marcar a roupa, aí tem que ir para fazer o ajuste da roupa, aí vai fazer o teste da maquiagem, o teste do cabelo, aí chega no dia, não está nada bom, quer fazer tudo melhor, né? Para uma grande festa. Por que o seu coração não está queimando para grande encontro com Cristo Jesus? Para o grande encontro verdadeiro e maravilhoso da minha alma e da sua alma. O amado da nossa alma está voltando, amém, igreja? Nunca perca essa perspectiva. Pode ser quando? Pode ser hoje ainda. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 10 ou a 100 anos, não importa. O que importa é que você recebeu esse convite. Eu me lembro daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Vocês se lembram daquele filme? Aquelas crianças que receberam o convite. Que coisa fantástica. Elas ficaram tão felizes. As famílias ficaram felizes. Elas vão entrar, elas vão se divertir, elas vão passear, elas vão fazer amizades, elas vão fazer tantas e tantas coisas. E no meio daquela grande aventura vai se revelando o coração de cada uma. E é assim no coração de tantas e tantos crentes. Eles entram, eles recebem um convite, chegam na igreja com grande alegria, chegam efusivas, é uma alegria, é uma festividade, é muitas e muitas coisas, só que vai no meio da caminhada, você tem que fazer uma travessia dentro de um bote, e quem é o marujo principal? Você olha, é um iniciante, é uma pessoa pequenininha, de meio metro de altura, não vai dar conta, como que pode ser um marujo me conduzir nessas corredeiras tão grandes? Só um venceu, porque só um perseverou. Eu e você precisamos ser assim. Entender que nessa corrida da fé, nesse convite do reino de Deus, vão surgir milhares e milhares de obstáculos, milhares e milhares de situações. Eu poderia fazer uma mensagem só sobre a Fantástica Fábrica do Chocolate. Vou fazer isso um dia, fazer nas férias. E eu vou revelar vários e vários o caráter e personalidades que estão ali naquele filme. Que eu e você deveríamos observar aquilo ali, não como entretenimento, mas como um grande ensino para o nosso viver. Quando se levanta o egoísmo de uma pessoa, quando se levanta a maledicência do outro, a rivalidade do outro. E quantas vezes nós estamos no reino de Deus, deixamos de olhar para o propósito, deixamos de olhar para Cristo, deixamos de olhar para o convite, o autor do convite. O final é maravilhoso, porque o final daquele filme diz o seguinte: a fábrica é tua. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós viveremos com Ele, e tudo que for dele será nosso, amém, irmãos? Então não adianta você querer o antes, o depois, agora, não adianta. Novamente, por isso que eu não acredito em confissão positiva. Porque nós estamos aqui na prova. Nós recebemos o convite, não perde a sua alegria do convite. O convite de estar no reino de Deus, de fazer a obra do Senhor, de viver para Cristo Jesus, de amá-lo todos os dias, de segui-lo todos os dias. Não desiste! Fala para o teu irmão do lado assim, não desiste. Pega no braço dele e fala assim, não desiste! Não desiste! Segue até o fim. Porque quem rejeita, segunda lição, quem rejeita o convite perde a alegria do reino, perde a alegria da vida. Eles, porém, não quiseram vir. Olha a advertência, pode colocar o 2. John Piper afirma: o pecado é a cegueira que faz o homem preferir o campo e o negócio à comunhão com Deus. Quantos daqueles 120
abriram mão. Da minha experiência de trabalhar em presídios, eu posso falar para vocês com certeza, metade daqueles ali foram batizados em uma igreja. Posso dizer isso para vocês com certeza. E quando cada um começa a se desviar, se desvia do caminho, esquece do propósito, esquece de Cristo, deixa de enxergar o Senhor, deixa de se humilhar diante de Deus, as coisas do mundo vão ocupando espaços. Já percebeu? Falta um culto. Falta um culto. Para ver se o outro vai ser mais fácil para você vir. Fica um mês sem vir na igreja para ver se no mês que vem você vem. Não vem. Porque as coisas vão tomando espaço, vai tomando espaço, vai tomando espaço. E a sua fé vai enfraquecendo. Aonde que está a sua alegria do reino? Oh, queridos irmãos, eu queria fazer uma recomendação para você. Acorde todos os dias apaixonado por Jesus Cristo, amém? Que o teu olho brilhe de paixão por Cristo. Ele te chamou para você sair das trevas, para viver na maravilhosa luz da graça dele, amém? Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus. Ele não desistiu. Agora não se esqueça, a festa requer vestes. A vida requer vestes. Justiça de Deus. Amigo, como você entrou aqui sem roupa de festa? O professor Shedd, analisando esse texto, ele fala que as vestes do reino são os revestimentos da justiça de Cristo e não o orgulho das boas obras. Em outras palavras, é caráter, é amor, é paz, é alegria, é bondade, é mansidão, é longanimidade, é paciência, é domínio próprio, é fidelidade. Se Jesus chegasse aqui hoje e olhasse para você, ele enxergaria essas 9 características na sua vida? Ou ele te daria essa reprimenda? Ele olharia para você e falaria: muito bom, meu servo fiel, foste paciente no trânsito de Goiânia essa semana. Muito bom, minha serva, tiveste o domínio próprio com os teus filhos esta semana. Muito bom, querido irmão, foste fiel à tua esposa e à tua família nesta semana. Muito bom, querido irmão, amaste mais o teu marido esta semana do que na semana passada. Queridos irmãos, nós precisamos nos revestir como nova criatura de Cristo Jesus. Amém? Levanta sua mão ao céu, coloca a sua mão no teu peito e diz assim: eu sou uma nova criatura e eu vou abandonar o meu velho homem. Quarta lição: a vida do discípulo pertence a Deus e não a César. Deus é o teu Senhor, irmão. Nunca esqueça disso, amém? É Deus que é o teu Senhor. Ele que te convidou para a festa, amém? Ele te convidou. O discípulo vive no mundo, mas pertence a outro reino. Sua lealdade última é sempre a Cristo. Por isso, que lá na Nigéria, quando os homens entraram lá na casa, lá na igreja, e falaram para o pastor, e falaram assim: nega o teu Cristo. Ele virou e falou assim: jamais negarei aquele a quem deu a vida dele por mim. E mataram o pai, a mãe, deixaram os 3 filhos pequenos,
para serem queimados vivos. Se não fosse alguns líderes correndo lá e tirar daquelas crianças, elas teriam morrido. Mas no outro domingo, aquele líder chamou a todos e falou: vamos amar a Deus sobre todas as coisas, como o nosso líder aqui nos ensinou a amar Cristo Jesus sobre todas as coisas. Amém, igreja? Nós precisamos amar a Deus, irmãos. Amar mais a Deus. Viva com integridade em tudo que você faça. Em tudo que você faz a Deus. Sirva neste mundo, nunca perdendo o foco de quem governa a tua vida. Amém? Tudo que você faz é para o reino de Deus. Max Weber, grande sociólogo, ele diz na sua análise A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele faz uma análise do que aconteceu com a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Religiosa que aconteceu na França. E ele, fazendo uma análise, ele fala que o que distinguiu essas duas regiões foi justamente, um valorizava ritos e o outro valorizava caráter. Amém? E aqueles que valorizam caráter, ele começou a dizer que era admirável, porque eles trabalhavam como escravos dentro das carvoarias, mas eles faziam tudo com esmero, porque faziam para Deus. O conde von Zinzendorf, entre os moravianos, ele desafiou aquela igreja a levantar homens e mulheres para irem aos campos missionários. E você acredita que daquela igreja de 250 membros, 120 se levantaram, e daqueles 120 se levantaram, 80 entraram em navios negreiros e vieram como escravos, tanto para a América do Norte, quanto para a América do Sul, quanto para toda a América Latina, com um único propósito: de falar para as pessoas: nós vivemos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Viva para o Rei dos Reis. A promessa dele é que nada faltará aos seus, ele dá enquanto eles dormem. O mundo tenta desvirtuar o seu propósito, a sua vida, os seus objetivos. E começa a dizer para você: você precisa ter dinheiro, você precisa ter dinheiro, você precisa ter dinheiro, você precisa ter Deus. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Por último, queridos irmãos, amar é o resumo da lei e o coração do discipulado. Vamos todos falar juntos, Mateus 22, 37, 39. O termômetro do discipulado é o amor. O cristianismo autêntico é uma resposta amorosa à graça de Deus. Eu amo a Deus. Eu decidi amá-lo. Amar a Deus com intensidade. Amar a Deus, ele usa a expressão holos no grego, é completude, não é parcial. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Amar a Deus sem compartimentalizar. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Não, tudo é de Deus. A minha casa, o meu carro, a minha roupa, a minha vida, até a minha aparência física é de Deus, é do Senhor. Eu mesmo sendo feinho, carequinha, barrigudinho, o Senhor me amou. E Ele fala para mim: Carlos, enquanto você não se ama, você não entendeu o que é o meu amor. E o maior dilema dessa sociedade que a gente vive é justamente essa. Uma sociedade carente, uma sociedade vitimista, porque não enxerga o quão grande é o amor de Cristo por nós. O quão grande é o amor de Deus para cada um de nós. Sabe o que vai curar a tua alma verdadeiramente? É você mergulhar no amor de Deus. É isso que vai realmente curar a tua alma,
curar teu coração, curar a tua vida. Foi feita uma pesquisa com pacientes terminais por Princeton, nos Estados Unidos, lá, e eles fizeram uma pesquisa com mais de mil pacientes terminais. E desses pacientes terminais, eles perguntavam àqueles que gostariam de ter uma visita religiosa, uma visita de um parente. E diz que a vida daqueles que procuravam uma visita religiosa se prolongava mais do que aqueles que não queriam visita nenhuma. Desses que receberam a visita religiosa, cerca de 80% tiveram melhora, reabilitação e muitos, em alguns casos, até cura. E para os que não quiseram nada, foi o fim da vida deles. Será que você consegue entender nesta manhã que você tem toda a oportunidade da sua vida hoje, e todos os dias quando você acorda, de encontrar com aquele que tem todo o poder, toda a força, toda a graça, todo o amor para te sustentar na tua jornada e no teu viver? Será que nesta manhã dá para você entender que você tem a oportunidade de se preparar para o grande encontro triunfal com Cristo Jesus? Será que dá para você entender que você tem que preparar mais a tua alma do que o teu corpo? Que você tem que preparar mais o teu coração e vestir realmente as vestes da santidade, as vestes da integridade, da honestidade, as vestes do amor a Deus? E que isso se expressa quando você ajuda o teu próximo a vestir as vestes dele. Não condena o teu irmão, se não está conseguindo na caminhada, ajuda o teu irmão. Isso é amor. Quando eu fiquei internado 5 dias ali no Hospital Santa Mônica, e a Soraya tinha que me ajudar a levantar da cama, que eu não conseguia levantar. Ela tinha que me ajudar a ir no banheiro, ela tinha que me ajudar a tomar um banho. Eu percebi o quanto que a gente é pequeno, a gente é finito, a gente é um vapor. De uma hora para outra a gente pode ir embora. Mas sabe o que é mais triste? É que de uma hora para outra, você pode pegar o convite da festa e rasgar. Porque você não vestiu a roupa da justiça, da graça, da paz, do amor de Cristo Jesus na sua vida. Hoje é o dia do convite. E um dia será o grande encontro que o Senhor nos guia a viver nessa jornada todos os dias de nossas vidas. Viva com intensidade, viva profundamente, amando a Cristo Jesus e amando o teu próximo. Todos que caminham assim pela fé não se decepcionam, amém? Não se decepcionam. Experimentam uma graça retumbante, fortalecedora, poderosa todos os dias de suas vidas. Todos os dias. É toda hora, é todo momento. Basta clamar, basta pedir, basta suplicar. Você não precisa comprar nada. Mas é acordar todos os dias e falar: ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o meu nome já está escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou esperando o festival maravilhoso que vai acontecer e retumbante. O festival maravilhoso com o Senhor Jesus.
será maravilhoso. E espero que todos nós nos encontremos lá. Que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Pai, na Tua santa presença, Senhor, lemos a Tua palavra, Pai, e ela é tão profunda e tão maravilhosa. Quantas outras lições poderiam ser tiradas? Quantas e outras coisas que o Senhor falou aqui entre nós, mas que, ó Deus, nesta hora, neste dia, neste santo lugar, cada um de nós, ó Deus, tenha esse encontro contigo. E que nesse encontro, ó Deus, o Senhor nos encha do Teu profundo amor, para que possamos levar este amor do Senhor a todos que precisam. Que saiamos daqui, ó Deus, com alegria de criança, ó Deus, alegria da festa. E saiamos daqui, ó Deus, sabendo que nós podemos encher essa festa, Senhor. Podemos convidar mais e mais pessoas. Que nós saiamos daqui, ó Deus, nas esquinas dessa cidade, nos lugares que nós trabalhamos, nos lugares por onde nós encontrarmos pessoas, nós possamos sair daqui convidando a todos e dizendo que o dia do Senhor chegou, que o dia da vitória chegou, que o dia da redenção chegou, que o dia da salvação chegou e que nós podemos ter esse grande encontro triunfante com o Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai, enche-nos com Teu Santo Espírito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.